paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, ó, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda a vinheta. Está aqui a caneca do canal Fala Denão. Eu frequento a maior e melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. Quem faz cresce, tá certo? Essa é a primeira caneca do nosso canal e esse material é importante porque nos ajuda, nos dá estrutura para fazer esse trabalho que é muito importante, mas que tem custo para fazer esse trabalho. Então, nos ajude adquirindo estas canecas, que com certeza nos ajudará muito e vai ser uma recordação personalizada aí do nosso canal para você. Chama a gente no WhatsApp, a gente combina a entrega pelos correios e tal. Outra coisa é o nosso livro que nós estamos lançando, 10 apps para conexões abençoadas. Irmãos estão comprando para dar aí para os seus adolescentes, para sortear para os seus adolescentes. É um livro que fala de relacionamentos. Não é um livro para ensinar a namorar, mas para ensinar a ter vida com Deus, para viver bem consigo mesmo, valorizar a si mesmo, para proteger o seu coração, não é? E para obedecer pai e mãe. É um livro que fala sobre oração, leitura da palavra de Deus. Aqui tem o desafio dos 10 minutos que ensina o pessoal a orar todos os dias. 10 minutos orando, lendo a Bíblia, cantando. 10 minutos é o desafio dos 10 minutos, para que todos os dias as pessoas passem 10 minutos orando. Enfim, é um devocional na presença de Deus. Então aqui eu falo sobre o coração, falo sim sobre namoro, falo sobre sexualidade, tá bom? Esse livro eu já estou mandando para diversos estados do Brasil, para o exterior. Vai ser um prazer também. Aí na descrição dos vídeos chama a gente no WhatsApp. E isso tudo ajuda-nos a dar maior estrutura aqui para esse trabalho. Lição 13, classe de adolescentes. A mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal. O texto bíblico está em Atos, versículos de 1 a 12. O texto em destaque é Atos 38. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um dom, tá certo? Muito bem. Os pentecostais têm uma história muito bonita no mundo. Deus chamou pessoas simples, desprovidas de recursos financeiros, bem como de conhecimento formal, mas repletas de amor em seus corações e cheias do Espírito Santo derramado pelo Pai. Muitos empreendimentos maravilhosos foram construídos, foram elevados por meio de pessoas cheias do Espírito Santo, e o único motivo de tudo isso foi crer piamente, fielmente, que o que ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos poderia tornar a acontecer também nos nossos dias. Você crê? Só título de informação, Atos dos Apóstolos é o único livro que, segundo os estudiosos, teologicamente ele não tem uma conclusão. Há inclusive um movimento nos Estados Unidos chamado Atos 29.
porque nós entendemos que tudo o que aconteceu continua a acontecer. Jesus Cristo continua batizando com o Espírito Santo, salvando, libertando, e a igreja continua crescendo, ela continua avançando, ela continua caminhando em direção aos céus. O dia de Pentecostes, mencionado aqui em Atos 2, marca a inauguração da Igreja de Cristo. A mensagem pentecostal, como nós lemos aqui no texto de destaque, a base dela é um chamado claro ao arrependimento e a uma total rendição da vida a Deus, não é? Então, muitas pessoas ligam a questão pentecostal a movimentos, tá? Movimentos que digo de pular, de gritar, de êxtase espiritual. Mas o verdadeiro movimento pentecostal, a verdadeira mensagem pentecostal, ela promove mudanças de dentro para fora. A pulo, a grito, a choro, a lágrima, a tudo. Mas a base é uma transformação no interior, de dentro para fora, é mudança de comportamento. Para entender isso e o que aconteceu ali, é preciso ler todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e por que não dizer todo o livro? E você vai ver, desde Atos dos Apóstolos, e quem estuda a história dos avivamentos, todo lugar onde a genuína mensagem pentecostal é pregada, pessoas são verdadeiramente libertas e transformadas pelo poder do Evangelho, que é o sinal de que de fato aconteceu um verdadeiro Pentecostes. O termo pentecostal é derivado de Pentecostes, que era uma festa judaica, a festa das semanas. Então, Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. Para os cristãos, nós comemoramos a descida do Espírito Santo, conforme está aqui em Atos 2. Pentecostais veio o seu movimento, tendem a ver que o seu movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo de adoração e vida e ensinamentos que foram encontrados na igreja primitiva, tá? Então é muito importante ler Atos 2, os versículos 42 a 47, e você vai ver de fato que é verdadeiramente uma igreja pentecostal. Lembra a ênfase dos dons espirituais. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas não era uma igreja verdadeiramente pentecostal, era uma igreja carnal. Estudando a Bíblia, o movimento pentecostal no Brasil, principalmente sobre o trabalho de evangelização das Assembleias de Deus, prega a seguinte mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e ele breve voltará. Isto é conhecido como a pregação completa do Evangelho. A simplicidade da pregação do Evangelho, centrada única e exclusivamente no poder de Jesus para salvar o homem, sempre foi e sempre será a causa da missão evangelizadora da igreja ser cumprida com êxito, ser bem sucedida. Eu quero ler alguns textos aqui para exemplificar o que estamos falando e o que estamos estudando. Atos, capítulo 19, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: e muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Paulo aqui está em Éfeso, uma das capitais da idolatria, tá certo? E olha o que estava acontecendo, eles ficaram ali pregando a palavra de Deus, por muito tempo pregando a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer aqui? Um verdadeiro Pentecostes, um verdadeiro avivamento. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Preste atenção que ninguém apontou o erro deles. Foram as pessoas que vieram confessando os seus atos. A verdadeira mensagem pentecostal, ela não aponta o erro das pessoas, mas ela promove nas pessoas
a percepção de que estão erradas e que precisam mudar. E aí a mudança de verdade. Versículo 19. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram aqui bruxaria, artes mágicas, juntaram os seus livros e os trouxeram e os queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Uma peça de prata, ou uma moeda de prata, era mais ou menos o salário de um dia de trabalho. Então, só o que eles queimaram ali dava para mais ou menos o salário de uma pessoa de 50.000 dias de trabalho. Tá certo? Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Romanos, capítulo 1 e versículo 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e o 2. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber alguma coisa entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a ênfase da mensagem pentecostal é a pregação genuína do Evangelho, porque o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós vamos então olhar um pouquinho aqui estes quatro itens da mensagem pentecostal, como nós poderíamos chamar esses 4 tópicos da mensagem pentecostal. O primeiro deles, Jesus salva. Pregar o Evangelho sempre foi prioridade no movimento pentecostal, porque nossos primeiros pais tiveram o entendimento de que o ser humano está perdido em delitos e pecados. Logo, se ele não se arrepender a tempo, receberá a devida condenação no juízo de Deus. Então, Jesus Cristo salva. A base da mensagem pentecostal é a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação. Não é isso que é o Evangelho? Evangelho é boas novas, uma nova notícia. Por que boas novas? Porque a má notícia é que o homem está condenado. É que a má notícia é que o homem sem Deus está destinado ao inferno. Mas Jesus Cristo salva, e só Jesus Cristo salva. Não tem esse negócio que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas sem Jesus estão perdidas, condenadas. Uma igreja que não anuncia de forma bem clara é como alguém que vê um incêndio e não toca o alarme. Tem a solução, tem a saída, mas ignora o risco que as pessoas estão correndo. Nenhum outro discurso é tão importante quanto a pregação autêntica do Evangelho, nem capaz de causar transformações tão profundas quanto ele. Então Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho? O caminho que leva até Deus, o caminho da salvação. A Bíblia também diz em Atos que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão única e exclusivamente o nome de Jesus. Então, Jesus Cristo salva, e só Jesus Cristo salva, e esta é a base da mensagem pentecostal, mensagem de salvação, mensagens, muitas vezes, há mensagens hoje em dia que ela é tudo menos uma pregação de verdade, autêntica e genuína, fala de salvação. Trabalhando com adolescentes, nós muitas vezes menosprezamos eles, falando de tudo, menos do principal. Não devemos nos esquecer, adolescente também tem alma, e a alma do adolescente precisa de Jesus, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Jesus cura, Jesus salva, é uma bênção na vida espiritual do ser humano, mas Jesus também cura.
não é uma doutrina, uma teoria doutrinária, não. Há cura divina. E a mensagem pentecostal está fundamentada biblicamente em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Enfim, então, no ministério de Jesus, nos 4 evangelhos, e no ministério dos apóstolos, está permeado de curas, de milagres, de transformação. Por quê? Porque não há nada impossível para Jesus. Jesus Cristo cura. Esses dias, conversando nos corredores ali, na igreja, e sobre exatamente essa questão. Não é uma questão de você determinar que Jesus tem que curar ou vai curar alguém. É uma questão de fé, de pedir com fé para que Jesus cure, para que Jesus opere. É buscar os dons espirituais, o dom de cura, de milagres e maravilhas, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele continua curando. Os milagres não são a base da pregação, mas a pregação do evangelho de poder e com poder resulta em salvação, milagres e maravilhas pelo poderoso nome de Jesus. Eu gosto muito de Atos, capítulo 5, ao versículo 8, diz assim: então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. As enfermidades trazem sofrimento e dor, mas Jesus traz alívio e cura pelo seu poder. A mensagem pentecostal sempre foi acompanhada pela manifestação do poder de Deus através de curas e milagres para a glória do nome de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Essa é uma promessa gloriosa, o batismo com o Espírito Santo. Aí eu fiz aqui uma listinha, esse material em PDF, você baixa aí no seu celular, manda para os seus alunos, tá bom? Para a gente entender aqui o que é. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Abre em Joel 2,28, vai ver que é uma promessa. E há de ser nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, tá certo? Então, primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Marca aí, deixa isso bem frisado para os seus alunos. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Mas também o que é o batismo com o Espírito Santo? Atos 1:8. Mas recebereis o poder. Poder aqui é dunamis, é virtude, é poder miraculoso, é poder extraordinário. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Lembre-se que ele não havia se derramado ainda. Essa é a promessa que está prestes a acontecer, o derramamento do Espírito Santo. Tá certo? Então, o que é? É poder, é um revestimento de poder. Lucas 24:49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? Atos 2:39. Porque a promessa é para vós. Ele está falando para quem estava ali, Pedro está falando, e para vossos filhos, e para todos que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Logo, essa promessa para nós também, que fomos chamados, e aqueles que ainda estão sendo chamados. O poder, a unção, o batismo com o Espírito Santo está disponível para todos. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. João, quando estava batizando pessoas, disse assim: olha, eu vos batizo com água, Mateus 3:11. Mas após mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem batiza não é homem, não é uma programação, não é um pregador, não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele batiza no carro, no ônibus, no trem, no quarto, na igreja, com um pregador famoso, com um pregador que não tem fama, num devocional, no ensaio, na escola dominical, porque quem batiza é Jesus. Quem nos ensina
a falar em línguas estranhas ou em línguas espirituais. Atos 2 diz assim: eles apareceram, 2:3, línguas como de fogo se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Então não é o homem, não é alguém, não é soprar no ouvido, não é pôr a mão na cabeça e apertar, não é. Quem nos ensina a falar em línguas estranhas é o Espírito Santo. E como que recebemos o batismo com o Espírito Santo? Através da oração pela fé, sabendo que é um dom e como tal não tem a ver com mérito e sim com a graça divina. Então, veja bem isso. O batismo com o Espírito Santo é um dom, é um atributo da graça divina. Então não é meritório, não é motivo para alguém ficar triste porque não recebeu, não é para alguém se sentir orgulhoso porque recebeu. Ele é distribuído de acordo com a vontade soberana do Senhor Jesus, a quem Ele quer, da forma que Ele quer. E lembre-se de uma coisa, que dom não tem a ver com aprovação de caráter, dom não tem a ver com mérito. Dom não tem a ver nem mesmo com vida de santificação. Lembra-se do que está em Mateus capítulo 7. Naquele dia muitos chegarão e vão dizer: curei, profetizei, cura dom, profetizei dom, expulsei demônios. Mas o que Jesus vai dizer? Aparte de mim, porque eu nunca te conheci. Então há pessoas que recebem grandes presentes, mas não sabem valorizar, tá certo? Então isso é o batismo com o Espírito Santo. Está disponível a todos. Quem concede Jesus, quem ensina a falar é o Espírito Santo e não tem a ver com mérito. Portanto, nem se sinta orgulhoso ao receber, nem se menospreze por não receber. Fique tranquilo, porque esse presente também está disponível para você. Breve, Jesus voltará. É a quarta parte aí, Jesus breve voltará. Então, cura divina, salva, batida com o Espírito Santo, e ele breve voltará. A mensagem pentecostal, portanto, precisa ser pregada de forma completa, sem manipulações ou contaminações. O homem precisa entender que sem Jesus está perdido, mas através de Cristo a perdição se torna salvação. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é poderoso e pode curar toda e qualquer enfermidade, pois para Ele não há impossíveis. Lucas 1:37. Jesus deseja equipar-nos com o poder do Espírito Santo para fazer de cada crente uma testemunha fiel do poder transformador do Evangelho. Atos 1:8. Testemunha ali, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. É alguém que viu, é alguém que participou da vida de Cristo, do ministério de Cristo. Ou seja, é alguém que ao falar, falará como uma testemunha fiel, uma testemunha confiável, tá certo? Uma testemunha ousada do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus em breve voltará para nos buscar. Então devemos viver uma vida de santificação de acordo com o novo nascimento. Então tem que pregar a mensagem completa. Por quê? 2 Coríntios 5:17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a pregação do Evangelho tem que ser completa para que as pessoas aceitem, entendam o Evangelho e vivam de acordo com essa nova vida, porque em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E para concluir, nós devemos lembrar que esta mensagem é poderosa. A palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra é poderosa, deve ser pregada a todos com poder, com autoridade, pois não há cadeias que não sejam quebradas pelo poder do Evangelho. Não há pecador tão sujo que essa palavra não possa purificar. Não há ninguém tão perdido que ela não possa salvar. Por isso, vamos ser fiéis ao conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo 4:2.
prega a palavra, pregue a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade de doutrina. Faça de tudo para que as pessoas entendam e compreendam a palavra. Tá certo, meus irmãos? A dinâmica de hoje é o resgate, está no material em PDF, é muito simples de fazer. Eu só fiz uma adaptação porque pedia para usar vela, isqueiro, mas aí eu disse o seguinte, faz o seguinte, divida em 2 grupos aí a turma da sua sala. Uma turma do grupo 1, eles precisam ter celular que tem aquela lanterna que dá para ligar, certo? E o grupo 2. Então, logo terminando aí a aula, você disse que o grupo 1, que vai estar com o celular com as lanternas, eles representam quem já ingressou no reino de Deus, que está vivendo, portanto, na luz, certo? Então eles têm as lanternas, não precisa acender ainda. O grupo 2 é quem ainda não aceitou a Cristo e, portanto, está no reino das trevas. Para esse grupo 2, você vai entregar faixas de TNT para fazer venda nos olhos. Bom, apontando para o grupo 1, você vai ler 2 textos. Colossenses 1, um texto, Colossenses 1, de 12 a 14, que fala exatamente, ele nos tirou do poder das trevas, nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, tá? Então, quando você ler esse texto, você vai pedir para eles acenderem as lanternas ali do celular. Agora, já o grupo 2, eles representam as pessoas que estão em trevas. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não lhes resplandeça, tá? Então eles estão cegos. Nesse momento você pede para que o grupo 2 coloque a venda nos olhos, certo? Fechando os olhos. E aí você pergunta para o grupo 1, o que podemos fazer para resgatar estes que estão em trevas? E deixa eles falarem, participarem, evangelismo, pregar a palavra e tal e tal. Muito bem, aí pergunta para eles de acordo com o que estudamos. E qual é a mensagem pentecostal? Qual é a mensagem do evangelho? Jesus Cristo salva, cura. Isso, muito bem. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chegar até o grupo 2, que está com a venda nos olhos, e vocês vão falar para ele do evangelho de Jesus e tentar convencê-los. É importante que lá no início você combine com o grupo 2 isoladamente, sem o pessoal do grupo 1 saber, que alguns devem aceitar a mensagem do evangelho e outros não. E aí, aqueles que aceitarem, o pessoal do grupo 1 tira a venda dos olhos, certo? E coloca eles ali no grupo 1. O que nós entendemos aqui é que há pessoas que aceitam o evangelho e outras não, e aqueles que aceitam estão na luz e são luz, e os que não aceitam caminham em trevas. E aí você termina lendo Romanos capítulo 10 e versículo 14. Como eles invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós somos chamados, nós devemos continuar. A verdadeira igreja pentecostal é aquela que dá sequência ao que a igreja primitiva iniciou, pregando a tempo e fora de tempo o evangelho, a palavra de Jesus Cristo, que salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Um abraço, fique na paz, até a próxima aula, boa semana, Deus abençoe sua vida, valeu!